Bom dia a Bom todos. Bom dia, dia, bom Roberto. Bom dia, dia, Humberto. bom Tudo bem? dia. Tudo bem, Tudo, você tudo em também? ordem. Então, doutora Rosane, por favor, faça a apresentação da doutora e o tema é o seguinte, o tema da doutora Rosane é meu filho foi diagnosticado com Stargardt, com ABCA4, com uma baixa visão. E agora? E agora nós vamos falar um pouquinho, né, para as mães corujas, para as mães protetoras, para os pais, para a família, né, que é um É, momento muito delicado, né, do diagnóstico, certo, Humberto? Exatamente, é recorrente entre todos nós, né? Todos nós passamos por isso, né? Tá é. certo. Doutora Rosane, a doutora vai ter 25 minutos a 30 minutos para falar. Nós vamos deixar a doutora sozinha na tela. A hora que nós retornarmos, nós vamos ter mais de 5 a 10 minutos, onde nós vamos colocar duas perguntas da plateia. Tá bom? Então, a doutora se apresenta, Ó, por favor. tá. Meu nome é Rosane Rezende. Eu trabalho com as pacientes com distrofias retinianas vai fazer quase 40 anos. Eu comecei a trabalhar no Instituto Hilton Rocha na década de 80. Depois eu fiz uma especialização com teses de trabalhos, né, básicos de distrofias retinianas na França. Eu voltei e logo depois, junto com a Antonieta, nós começamos o Retina Rio, que foi a primeira célula para a gente começar o Retina Brasil, que logo 3 anos depois foi fundado o Retina Brasil. Então, eu estou envolvida há muitos anos com os pacientes com distrofias retinianas, tanto na parte macular como na parte retiniana também. E a gente passa por já muitos estágios, e a gente convive com os pacientes, a gente sofre junto com o paciente, a gente vibra junto com os pacientes. Então, esse é o meu currículo e nós vamos começar a conversar um pouquinho sobre isso. Uma das coisas que sempre me angustiou muito é a maneira como se conversa com o paciente, com uma mãe do paciente. Vocês sabem disso quando vocês vão dar notícia para uma mãe, principalmente, que o filho tem alguma distrofia retiniana ou distrofia macular. Esse é o primeiro cuidado. Mas então nós vamos começar assim. Meu filho foi diagnosticado. Quando ele foi diagnosticado, a primeira coisa que nós temos que fazer é ter certeza do diagnóstico. Então, é importante você fazer um bom diagnóstico para a gente poder ter uma evolução, um prognóstico da evolução da doença. A gente tem vários tipos de distrofias retinianas. Eu vou falar mais da Stargardt, porque é o seminário de Stargardt, mas a gente tem alguns tipos de Stargardt. Então, para a gente ter certeza, nós precisaríamos saber qual é o gene, para ver a evolução da doença. Mas a gente fazer um mapeamento genético e a gente ter o resultado, isso não é o fim, é só o início de uma parceria de tratamento. Então, quando chega a criança que tem uma baixa de visão, a primeira coisa que nós vamos fazer é ter certeza desse diagnóstico. Então, primeiro nós vamos começar a fazer o diagnóstico. É importante que se faça um bom exame para ter certeza de que a criança é mesmo uma portadora da distrofia macular. Então, você tem os exames de acuidade visual para ver como que está acompanhando. Você tem a visão de cores, esses no consultório. Você tem que ver como que ela anda, como ela preenche, como ela consegue desenhar, se conversando com a mãe, se ela consegue preencher bem o que ela está, o círculo de colorir. Então, todas essas coisas envolvem o diagnóstico precoce. Na hora que você faz esse diagnóstico, você suspeita disso, você vai realmente para os exames que nós chamamos exames associados, que é uma retinografia, uma autofluor, um ACT. Na hora que você tem todo esse conjunto, nós vamos também conversar com a família, para ver com a mãe se já existe mais alguns casos na família, se ela é a primeira, se existe alguma recorrência, se em cada geração ela é repetida. Então, tudo isso é importante para a gente conversar e ir formando esse diagnóstico. A gente tem as que nós chamamos as doenças recessivas, que elas são a repetição na família é muito pequena, e nós temos que ter
geralmente nós temos que ter um gene vindo da mãe e um gene vindo do pai, mas como ele é recessivo, os pais não apresentam essa característica, só os filhos na hora que juntam os dois genes. Ou se ela tem uma característica dominante, ou seja, na mesma família, no mesmo ramo, você tem várias repetições da doença. Então, isso tudo nós vamos conversando para começar a tentar fazer um padrão de diagnóstico. Na hora que você faz o padrão de diagnóstico, você pode ter, para você ter certeza disso, você faz um mapeamento genético. Na hora que você faz o mapeamento genético, você vai mandar todas essas instruções que nós acabamos de coletar no exame. Ou seja, tem um caráter recessivo, a visão começou a ser perdida na infância ou então na adolescência, se ela teve nistagmo, se ela tem problema de cores, tudo isso é enviado junto quando a gente pede um mapeamento genético para a gente ter uma certeza uma assertiva maior do resultado do mapeamento genético. Então, isso feito vai caber na hora que vocês estão me falando. Foi diagnosticado, e agora? O que eu faço? Quando você tem um diagnóstico, o gene mais comum que nós achamos é o ABCA4. Então, cabe a gente informar, a gente sabendo disso, nós sabemos mais ou menos com as variantes, com as interferências externas, a gente sabe mais ou menos qual é a evolução da doença. Então, com essa evolução da doença, se ela é uma evolução que ela vai causar mais uma perda mais só central, então ela vai manter toda a periferia. Se além da Stargardt, se nós temos mais ou menos um tipo de, junto com o fenótipo e junto com o mapeamento retiniano, se ela vai acometer também tanto a parte central como a parte periférica. Isso são avaliações diferentes e uma maneira diferente da gente abordar essa doença com os parentes e o paciente. Quando você se trata, geralmente, de uma lesão que você vai ter só mais na região macular, ou seja, doença de Stargardt, é mais importante a gente saber disso também, porque nós vamos ter que fazer o aconselhamento, como que vai ser um prognóstico de vida para esse paciente. Então, por exemplo, quando a gente faz um diagnóstico de Stargardt, é muito importante a gente explicar para a mãe, explicar para o filho, que muitas das vezes ele vai ter uma dificuldade da visão central, mas em compensação ele vai ter toda essa visão periférica. Então, na realidade, ele vai poder fazer tudo o que ele queira. Ele tem uma deficiência central, mas ele tem a capacidade total de estudar, de trabalhar, de tudo. Então, não é uma sentença, vai perder a visão. Não, é um paciente que vai ter uma limitação da visão central, mas ele vai ter as condições totais de viver uma vida. Lógico que nós vamos ter que trabalhar de uma forma que ele não vai poder trabalhar em umas áreas que você vai precisar de uma visão muito, muito fina, como, por exemplo, você não vai poder fazer cirurgias vasculares, mas você pode ser médico normalmente, você pode ter qualquer profissão, só aquelas profissões que você vai precisar de filigranas da visão. Então, não vai ser um piloto de avião, não vai ser um piloto de carro, mas a visão pode ter ele pode ter capacidade de ter qualquer tipo de profissão. A gente tem inclusão em todas as áreas. Tem a dificuldade de leitura, nós temos aparelhagem, nós temos cada vez mais aparelhagem para uma visão subnormal, que é o que nós chamamos, uma visão mais baixa. A gente tem acessibilidade, hoje a gente tem tecnologia. Então, quando a gente conversar com a mãe e com o paciente, é importante a gente não limitar a vida desse paciente. Então, desde cedo a gente começar a mostrar que tem uma dificuldade visual, mas essa dificuldade visual é susceptível da gente transgredir essa dificuldade. Então, nós podemos ter a dificuldade, mas podemos ir além dessa dificuldade. Então, é importante passar para os pais que o filho não é limitado na vida. Ele tem uma dificuldade, mas ele tem possibilidade de fazer o que ele quiser. O que a gente vê muito é que, quando dá um diagnóstico, as pessoas geralmente acham que aquilo é de uma incapacidade total. E não é. A tendência que nós temos, aí a gente tem que conversar, ter um tato muito grande, é que quando a gente fala
Eu sou mãe, a gente sabe disso, o meu marido também, como os pais, a gente sabe disso. A gente tem aquela tendência de super proteger, de a gente quer o melhor para o filho da gente. Então, você tem medo dele cair, você tem medo dele andar, você tem medo dele de não enxergar, você tem medo de que pode ser da vida. Então, a gente tem que também trabalhar a cabeça da gente que nosso filho pode ser o que ele quiser e nós vamos ajudá-lo a ser o que ele quiser. Eu vou contar só uma história de duas meninas que eram minhas pacientes e uma fez jornalismo com Starga e a outra fez fisioterapia. E elas eram de uma cidade pequena do Rio. Então elas fizeram a faculdade no Rio, elas teriam que vir de ônibus. No início, as meninas, eu acho que dá para ir de ônibus, uma estudava numa faculdade, a outra na outra. Os pais iam, cada um no carro atrás do ônibus, sem elas saberem, para elas irem sozinhas, para elas terem autonomia de andar de um lado do outro, um seguiu durante um mês, outro seguiu durante um mês a outro. Aí eles se convenceram, não, minha filha é capaz de fazer qualquer coisa, de andar sozinha, de se virar sozinha. Então, isso é importante, a gente tem que ter confiança do que a gente vai passar e para o filho da gente, mostrando que eles podem fazer o que eles quiserem fazer. Isso é o lado que eu acho psicológico que é muito importante. Agora eu fiz o diagnóstico. O mapeamento genético não é um diagnóstico, na hora que você tem o diagnóstico, você achou o gene, e você achou o doente, isso não é o fim, isso é o início. Isso é o início porque nas mãos, quando a gente tem o médico na mão, esse diagnóstico, nós vamos poder saber como vai ser a evolução natural da doença. Então nós podemos acompanhar. Muitas das vezes, quando você tem essa evolução, que a gente chama evolução da doença, ela vem acompanhada de outras alterações. Por exemplo, nós temos, mesmo na doença de Stargardt, você tem alguns processos inflamatórios que vão ocorrendo. E a doença vai evoluindo com esses processos inflamatórios. Vai destruindo mais os cones, vai lesando um pouco mais os bastonetes, porque o epitélio pigmentar, porque essa substância que não é metabolizada no Stargardt, que é o E2A, ela deposita no epitélio pigmentar e ela é tóxica e ela vai causando a destruição. Com isso, quando a gente vai no médico, vai sendo examinado, você vai vendo se ela está muito acelerada. Então, a gente tem algumas coisas que você pode diminuir um pouco a aceleração dessas doenças. Por exemplo, anti-inflamatórios, que você melhora a evolução, determinadas medicações, por exemplo, o uso de zeaxantina, luteína também, isso pode ajudar a gente a diminuir a progressão da doença. A gente pode ter associado uma cataratazinha, que a gente faz a cirurgia da catarata. Então, a gente vai acompanhando isso. E só com com a avaliação durante a consulta, nós vamos vendo se vai tendo um pouco mais de dificuldade na visão. Então, nós podemos, a partir daí, começar a ajuda de aparelhos tecnológicos, ou seja, de lupas, de mexer no celular para ver se as partes de acessibilidade do computador, aumento de letras, aumento de optotipos. Então, o médico, junto com o paciente, ele vai vendo quais são qual é a melhor ajuda que a gente pode fornecer. Então, nós temos a questão do médico de ajudar, tanto de diminuir, retardar um pouco a evolução da doença, como ajudá-lo na sua trajetória de vida, do trabalho, de acessibilidade. Então, tudo isso é muito importante. Esse conjunto que você tem entre o médico, o paciente, a família, isso é importante para a gente ver como que nós vamos conduzir o paciente para ele poder ter o seu desabrochar total e a sua inclusão total no mercado de trabalho. Então, é basicamente isso, é nós observarmos, fazer o diagnóstico correto. Depois que fazer o diagnóstico correto, nós temos responsabilidade de acompanhar o paciente, e eu brinco muito que pode ser até uma sina, mas tem o Pequeno Príncipe. A gente é responsável, o Pequeno Príncipe falava que a gente é responsável pelo aquilo que te cativa, que você cativou. E a gente é responsável pelo, quando faz o diagnóstico, a gente acompanhar esse paciente. Então, é importante a gente poder dar ao paciente, junto com a família, todas as orientações de vida para ele poder continuar. Ele vai começar a trabalhar, a gente pode também ajudar,
onde que a gente pode trabalhar, qual é o melhor setor que a gente trabalha, onde que eu posso desenvolver mais as minhas capacidades, mais as minhas habilidades. E isso vai acontecendo durante a vida. Isso é importante, a gente estar sempre junto com a família. E o mais importante, não se vitime, não deixar que os pacientes se vitimem. Porque o que acontece? Muitas das pessoas, ai, coitado, ele não enxerga direito. Isso é muito ruim na hora que se fala para um paciente, porque, de uma certa forma, ele introniza isso. A gente conseguir tirar isso dele é muito importante. E para os pais, não se culpem. A gente vê muitos pacientes, eu faria tudo para não ter passado isso para o meu filho. Gente, a gente não tem nenhuma ingerência no que a gente fez. Isso é uma coisa que aconteceu e a gente vai brigar junto. Você tem que pensar nisso, olha, já aconteceu, agora eu vou ajudar. Eu vou ajudar e eu não vou me culpar, porque ninguém tem culpa de nada. É a coisa mais importante que a gente tem que falar para os pais, não se culpem de nada disso, tá? E a gente vê muito paciente, ai meu Deus, e é difícil, tem algumas pessoas que são difíceis, ainda mais quando é na parte dominante, que um dos cônjuges começa a culpar o outro. Isso não existe essa culpa, tá? O importante é a gente sempre estar junto e ajudar os filhos. Eu acho que é isso, Roberto. Doutora, será que eu gostaria de comentar com você que eu sou um testemunho exatamente daquilo que você falou. Com 16 anos eu estava no Newton Rocha, eu consultei com o doutor Elisabeto Gonçalves, que talvez você conheça ele aí. É muito amigo meu. Então, Doutora, é muito importante essa fala, desculpa, Humberto, eu já retorno para você. Essa questão da vitimização da pessoa, vamos dizer assim, pseudo-culpabilidade dos pais, a gente acompanha muito essas situações no nosso acolhimento. Né? Humberto, desculpa, perdoa, você conclui? Roberto, você sabe, eu estava comentando com ela, porque ela trabalhou no Newton Rocha, uma época que eu estive no Newton Rocha, ela conhece o doutor que me consultou, e eu fiz uma pergunta para ele com 16 anos. Eu falei assim, doutor, eu vou ficar cego? Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. A palavra dele foi super positiva para mim. Berto, continua a sua vida. Você tem vida pela frente, você tem condição de realizações. Eu acho que o que você falou assim, olha, existem limitações? Com certeza. Tudo foi mar de rosa? Para mim não foi. Só que aconteceu o seguinte, eu consegui me encaixar. Eu sou engenheiro, eu trabalhei, estudei e formei minha família desse jeito. Então, quando eu falo alguma coisa de mim, eu falo, gente, eu tenho 47 anos de estágio. Tá certo. Ida, agora trouxemos a tela aí da Araújo. Falando um pouquinho do início do Grupo Stargardt, há 20 e poucos anos atrás, né? Nós tivemos 3 pessoas que participaram do início do Grupo Stargardt. Foi eu, o Maurício Carvalho e a Ida Araújo, né? E foi muito legal a gente ter se encontrado na época, né? E é isso. A Ida está acompanhando, ela vai trazer algumas perguntas para nós, né? Lá do chat. Ida, se apresenta também, por favor, e a Ida vai estar conosco até o nosso intervalo. Tá, eu sou... bom dia a todos, eu sou Ida, eu sou a mãe da Camila. Doutora Rosana, nós tivemos há pouco tempo aí, a Camila está grávida, já teve bebê. Ai, que bom! Está saindo muito bem aí na maternidade, mesmo com baixa visão, está dando conta do recado. Completamente. Doutora Rosane, tem uma coisa que eu sempre comento. A Ida, uma vez acho que foi por ICQ, não sei, ela falou para mim, falou, Roberto, eu estou preocupada. Eu falei, com o que, Ida? Ela falou, a Camila está querendo andar de bicicleta com baixa visão, o que eu faço? Deixa. Eu perguntei para ela o seguinte, eu falei, Ida, por um acaso você tem uma caixa de primeiros socorros com metiolate, esparadrapo? Ela falou, tenho. Então deixa ela andar de bicicleta. Isso mesmo. E você usou a caixa, Ida, ou não? Não, nem usei a caixa, Roberto, nem precisou. Assim, esse apoio que eu tive no início, tanto do Roberto quanto do Maurício, foi extremamente importante, justamente para eu não colocá-la nessa situação de vítima, como a própria doutora falou. A gente já tem aqui algumas perguntas. Uma pergunta para a doutora Rosana, eu achei bem pertinente, da Ana, dizendo o seguinte, quantos resultados genéticos é negativo ou inconclusivo?
Quais seriam as recomendações aos pais e pacientes? Ó, quando você tem um resultado genético inconclusivo, não é que você não tenha patologia. Nós estamos ainda numa fase, para a medicina, numa fase inicial desses mapeamentos genéticos. Por quê? Nós conhecemos os genes e a gente conhece algumas variantes, mas nós não conhecemos todas as variantes dos genes. Então, na hora que você faz um mapeamento genético, você não consegue identificar ainda variantes novas. Então, muitas das vezes, esse resultado ele é repetido no próprio laboratório, eles enviam novamente. Cada vez que você consegue descobrir uma variante nova, é colocado nos painéis. Então, para vocês terem uma ideia, o RPE 65, que causa a amaurose de Leber, ele foi o que mais foi estudado, já foi liberado até o Luxturna, que é a terapia gênica. Mas o que acontece? Depois de mais de 20 anos, a gente reclassificou uma nova variante. Então, por quê? Porque apareceram, com mais mapeamentos genéticos, apareceram mais pacientes afetados, e esses mais pacientes afetados apresentavam uma variante que ainda não estava sendo catalogada como se fosse responsável pela patologia. Então, mesmo que o resultado seja negativo, não quer dizer que você não tenha a doença. Nós vamos repetir até a gente encontrar uma variante. Ah, tá ok. Tá? Okay. Então, nesses casos, Ida, o que a gente faz? Não conseguimos achar. Você pode prolongar o tratamento, você pode continuar fazendo o mapeamento genético que eles fazem de 6 em 6 meses, mas você vai balizar um pouco mais a sua visão do paciente pelo fenótipo. Porque a gente dá uma olhada, quando a gente já fez bastante mapeamento, você tem aquelas características, mais ou menos esse gene dá um tipo de característica. Então a gente já olha, isso parece Stargardt, isso parece um topose, isso parece um AIS. Então, a gente vai balizar um pouco pelo fenótipo e vamos acompanhando da mesma forma como se a gente não tivesse a certeza do diagnóstico. Nós vamos acompanhando se tem processos inflamatórios, nós vamos acompanhando a evolução, nós vamos acompanhando o caminho desse paciente. Então, é isso que é importante. O não encontrar eu sei que é triste, a gente tem aquela ansiedade, mas a gente não encontrar o gene não quer dizer que ele não vai ser encontrado daqui a uns 6 meses, daqui a um ano, tá? Isso está tudo estudando e é tudo mutável. Ah, tá bom. Tá bom, muito obrigada. A gente tem mais uma outra pergunta aqui da Yara, e ela gostaria de saber se existe restrições de antibióticos que podem ser prejudiciais aí à evolução da doença. Se existe algum protocolo para isso. Não, de antibiótico em si não. Você tem algumas outras patologias que podem dar impregnação na retina e podem dar também uma piora do quadro, mas não para os pacientes com distrofias retinianas, mas com tudo. Então, por exemplo, no câncer de mama, que a gente usa uma medicação, o tamoxifeno, ele é danoso para a retina, então ele piora os quadros. Você tem para Stargardt, principalmente, você tem uma medicação, a hidroxicloroquina, mais a cloroquina em si, que também lesa em uma porcentagem pequena, mas dá uma despigmentação numa área que já está afetada. Então, esses 2 tipos são mais importantes. De antibiótico em si, não. A gente tinha a streptomicina, mas ela dá mais no ouvido, não dá muito na parte ocular, tá? Agora, é importante algumas coisas que a gente sabe hoje em dia, por que acontece? A gente achava, vou pôr um pouquinho mais no Stargardt para vocês entenderem o que está acontecendo na parte dos mapeamentos genéticos. A gente, quando fazia o mapeamento genético, quando você achava mutações um pouco mais simples, que ela, por exemplo, uma troca só da citosina pela tiamina, 2 trocas pequenas, a gente achava que isso daria mais um Stargardt. Quanto maiores as mutações, mais graves as mutações, a gente teria umas lesões mais graves, tipo da retinose inversa, que a gente chamava da retinose pigmentar. O mesmo gene, que eu estou falando, o ABCA4, tá? Então, a gente achava que com uma mutações mais simples, você teria
a Stargardt, mutações mais complexas, você teria uma retinose. Isso está caindo um pouco por terra, porque a gente sabe que tem fatores externos que estão modificando isso. Então, a gente tem casos onde você tem mutações bem simples, mas que teve um agravamento devido a fatores externos. Então, você tem um quadro mais acentuado. E você tem umas alterações mais graves que foram minimizadas por fatores externos que deram quadros mais simples. Então, isso surgiu há pouco tempo. Então, é difícil você caracterizar pela variante patogênica qual é o tipo de manifestação que o ABCA4 vai dar no olho. Então, fatores externos, eles são muito importantes, influenciam demais a patologia. E o que a gente sabe, por exemplo, hoje em dia, de fatores externos? A gente sabe que uma vida desregrada, ou seja, o álcool em excesso, principalmente os destilados, o fumo, uma alimentação ruim, uma vida... Fumo, cigarro, bebida, noitadas, tudo isso pode prejudicar um pouco, mas não é um fator determinante, mas auxilia a piora das doenças. Doutora Rosane, uma última pergunta, né? E aí a gente já vai se despedir. A gente tem tido vários relatos de pessoas que foram diagnosticadas com o PROM1, que a gente percebe que é muito mais severo em quem tem o PROM1, né? Sim. Existe já algum estudo nesse sentido? Ainda não. A gente não está com ele, porque, na realidade, esse gene, ele é autossômico, lembra que eu falei? Ele é autossômico dominante. Então, ele é mais repetido nas famílias, ele tem uma transmissão quase que geracional, né? E mãe, filho, neto pode ter, pai, filho, neto, essas coisas todas, e ele é um pouco mais agressivo, ele dá uma lesão mais forte, mais profunda. Ele pode dar, além do Stargardt, pode também dar distrofia de cones, e ele é mais forte, mas ainda não tem um estudo forte para o próprio, porque ele é uma incidência pequena. Os maiores estudos estão para o ABCA4, que eles equivalem a quase 30% de todas as distrofias. Tá joia. Então, vamos lá, só despedindo, agradecendo. Ida, quer se despedir da doutora Rosane? Retorna no chat. Muito obrigada aí pela sua participação extremamente esclarecedora, né? A gente sempre contando aí com a sua colaboração. Muito obrigada. Em breve, eu, a Camila e o bebê estaremos aí no seu consultório, tá bom? Com o maior prazer. Se eu despedir de todos, agradecendo muito ao Humberto, ao Roberto. É muito bom estar sempre com vocês, com esse grupo, que eu acho ele fantástico, viu? Eu já falei isso no privado com o Roberto, mas eu acho muito bom. Vocês têm uns enfoques sempre muito assertivos. Parabéns, viu? Humberto, a sua despedida. A minha palavra é a seguinte: vamos continuar. Não é despedida, não. É isso aí. Até logo, bom dia a todos. Bom dia, doutora Rosane, bom dia. Equipe colaboradora do 4º Seminário Virtual Stargardt. Ailton Cataldi, Heitor Amaral, Humberto Moraes, Ida Andréa, Juliana Viana, Camille, Kelly Cristina, Lúcia Flório, Marina Leite, Roberto Camargo, Thelma Pereira. Nossos agradecimentos a todos que colaboraram e assistiram este seminário.